E o NGT Entrevistas está de volta aqui na Associação Comercial de São Paulo. O impostômetro, acabamos de gravar aí, está quase fechando aí atingindo aí 300 bilhões já no início do ano, muita coisa. É muita coisa e ele vai continuar girando mais rápido do que no ano passado, o que já vem se repetindo há muitos anos. Em parte isso ocorre por causa da inflação, que faz aumentar os preços e a arrecadação é sempre sobre os preços, em parte pelo crescimento da economia, mas essa parte infelizmente vai ser muito pequena pelas estimativas todas, mas em parte é porque a natureza do nosso sistema tributário faz com que os impostos cresçam mais do que a economia. Isso vem se repetindo sistematicamente, o que significa que nós estamos transferindo cada vez uma parcela maior do esforço do trabalho da sociedade para o Estado. E não recebemos em troca, né? Fica exatamente a grande questão do retorno que isso traz para a população. E para reverter esse quadro, o que seria preciso aí? Uma reforma tributária e eficiente, né? É preciso uma reforma tributária, mas é preciso principalmente o controle dos gastos, porque precisaríamos ter um programa de médio prazo que os gastos crescessem menos do que o crescimento da economia, para você poder gradativamente reduzir a carga tributária. Mas, infelizmente, os gastos continuam crescendo mais do que o crescimento da economia e sempre que o governo gasta, a sociedade paga. Não tem outro jeito, é como um condomínio. Se o síndico gastar mais, a gente pode reclamar e xingar o síndico, tudo isso, mas acaba tendo que pagar. E no caso do governo é a mesma coisa. Se ele gastar mais, nós vamos pagar mais impostos. Se ele não aumentar os impostos, ele vai aumentar a quantidade de moeda e fazer inflação. Ou então ele vai se endividando. Agora, quanto mais ele se endivida, mais provável é que a gente vai ter aumento dos impostos depois. É como na vida pessoal. Se a gente vai endividando, vai chegar um momento da verdade e vamos ter que pagar isso. Mas é verdade, mas quando a gente faz uma revisão desses gastos, como aconteceu aqui na cidade de São Paulo, que o IPTU foi barrado na justiça, que conseguiu se provar aí que a Prefeitura de São Paulo tinha dinheiro em caixa, não precisava autorizar esse aumento. Se procurar, acha realmente? Não, cortar gastos é uma decisão política, mas é muito difícil, porque quase todo gasto tem nome e sobrenome. É sempre a favor de alguém, ou da própria máquina pública, ou que seja. E nós, contribuintes, somos anônimos. A gente tem o CPF lá, que a Receita nos pega, mas nós não somos unidos para defender contra o aumento de imposto. E os grupos que querem mais gasto, eles são fortes, fazem pressão e conseguem. Então, se a sociedade não despertar para a necessidade de forçar o governo a controlar gastos, vai sempre estar sendo chamada a pagar a conta. Em um ano de eleição é quase impossível cortar gastos, é muito difícil. É muito difícil. Tem sido difícil todos os anos, mas especialmente no ano da eleição é mais difícil. O que nós temos que pelo menos esperar é que não aumente no ritmo que vinha aumentando, porque nós temos tido um crescimento do gasto muito forte e, com isso, a expectativa de poder reduzir a carga tributária vai ficando cada vez mais longe. Doutor Marcel, quanto ao endividamento da população, basicamente aqui o endividamento da população do paulistano, como que está? Bom, veja, a taxa de inadimplência foi quanto? Não, a inadimplência vem caindo já
nos últimos meses e vem caindo em parte porque quem concede crédito passou a ser mais seletivo. Depois de um estouro no primeiro semestre de 2012, principalmente crédito de veículos, houve maior seletividade. Em parte porque o próprio consumidor hoje está um pouco mais consciente, mas em parte é porque está mudando a natureza do endividamento. O crédito que tem crescido mais é o imobiliário, que tem uma inadimplência menor porque tem uma garantia real. Em segundo lugar, é o crédito consignado, que também tem um juros menor e tem algum tipo de garantia. Enquanto que o crédito livre para compra de bens, tudo isso tem crescido num ritmo mais lento e, como eu mencionei, por decisão de quem concede o crédito que está mais rigoroso e também porque o próprio consumidor tem sido mais cauteloso também para se endividar. Então, agora, o crédito depende da renda também. Então, se o emprego continuar crescendo, o salário crescendo, você pode expandir mais o crédito para consumo. Mas não dá para continuar crescendo o crédito num ritmo muito superior ao da renda da população. E agora em março, o nosso carnaval aí, 4 de março, aí no início de março, o brasileiro costuma se endividar no carnaval, né? Porque quer passear aí, quer viajar, quer curtir os 4 dias de folia, vai beber, vai comprar fantasia. O que fazer aí para não se endividar nesse período? Fazer conta, fazer um planejamento, um orçamento de quanto pode gastar, quanto pode se endividar por mês, porque o entusiasmo muitas vezes não é bom conselheiro. Eu acho que o entusiasmo para trabalhar, para o futebol, para tudo é muito bom. Agora, para gastar, eu acho que precisa ter mais racionalidade. Então, é preciso a gente ser realista. Dá para fazer? Vamos. Mesmo apertando alguma outra coisa, tudo bem. Agora, não pode sacar contra o futuro, porque o futuro chega e cobra conta. Sem dúvida. E com os juros que nós temos, sai uma conta muito salgada. Para encerrar a entrevista, doutor Marcel, eu queria que o senhor fizesse aí qual a sua perspectiva do ano de 2014, o ano todo para a economia brasileira. Vai ter um crescimento? Quanto que o senhor espera aí de crescimento para a economia? Eu acho que vai ter um crescimento, mas acho que mais uma vez vai ser um crescimento medíocre, um pouco acima de 1,5% e um pouco próximo de 2%, talvez não chegue a 2%, com uma inflação ainda cristalizada aí entre 5,5% e 6%, que é muito alta, e o que a gente deveria pelo menos esperar é que isso não dá para mudar, mas dá para tomar medidas para que 2015 seja melhor. É pelo menos isso que a gente espera, que se façam algumas reformas, se façam as licitações para as obras de infraestrutura, tudo isso que, mesmo não ajudando neste momento, pelo menos vai fazer com que em 2015 a gente possa esperar um ano melhor. Muito obrigada pela sua participação no NGT Entrevistas. É um prazer. Esse foi o NGT Entrevistas. Eu fico por aqui e aguardo você na próxima edição. Até mais!